Salve, salve, irmãos! Bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, que é chique. Nossa partilha às quartas-feiras. Segundo encontro, pai. Pois é, sobrevivemos ao primeiro, então agora acho que a gente vai acertando um pouquinho mais, aos pouquinhos. Então, já estamos na nossa mesa, que não é redonda, mas a gente não está vendo, mas a gente imagina, assim, muitos irmãos aqui conosco, compartilhando, dividindo também o que vai vindo ao seu coração. Quem sabe um dia a gente vai ficar sabendo, se os irmãos mandarem lá, né? Colocarem lá no YouTube, darem um jeitinho de entrar em contato com a gente vai descobrindo coisas que Deus vai colocando no coração de cada um também. Numa próxima oportunidade, a gente colocar aqui o que eles, né, partilharem no YouTube. Beleza, não chat. Pode mandar receita de bolo, mas senão... mas a gente partilha, não tem problema. Laura Beatriz, tudo beleza? Tudo beleza, Padre Antônio. Continuamos firmeza. Firme. Vamos lá. Firmes. Então vamos continuar nossa conversa sobre firmeza, que é a palavra-chave aqui na nossa comunidade nesse ano de 2022. Quem não viu o anterior, cavuca lá, que vai encontrar a nossa primeira partilha sobre firmeza, que a gente vai continuando hoje. Hoje a gente está aqui com alguns livros abertos, não são nossas Bíblias, é a liturgia das horas, a oração oficial da igreja, com a qual a igreja adora o Senhor a cada hora do dia, com a qual a igreja santifica os vários momentos do nosso dia. A liturgia das horas, ela tem vários momentos de oração, alguns que são feitos pela manhã, outros no fim do dia, e há uma hora da liturgia das horas, não são horas completas, né? Há um momento da liturgia das horas que é chamado de ofício das leituras, no qual a igreja sempre nos convida a ler um trechinho de algum texto, de algum santo, de modo especial dos pais da igreja, que são os autores da igreja primitiva, dos 4, 5 primeiros séculos, que nos revelam, que vão desvelando para a gente o texto da Escritura, que comentam a Bíblia para a gente de uma maneira linda. Primeira coisa, é bonito demais, de uma maneira profunda, que faz a gente vasculhar a Escritura como quem está procurando um tesouro. Então vale a pena a gente ter contato com a oração da igreja, com o coração orante da igreja, que é a liturgia das horas. E a gente vai partilhar um texto que com uma indicação da nossa fundadora, a Doris, foi para nós um texto muito precioso para a gente mergulhar na palavra firmeza. A gente compartilhou esse texto no dia 25 de janeiro último, que foi a festa da conversão do apóstolo Paulo, e a Doris mandou para a gente um recadinho pelo telefone. A gente estava aqui na comunidade, e assim, recadinho do coração, a Doris disse: olha, gente, esse texto do ofício das leituras, da festa da conversão do apóstolo Paulo, ensina para a gente o que é a firmeza cristã. E aí aqui na comunidade a gente foi lendo o texto, mastigou ele junto e, de fato, arrebentou a boca do balão, né? Já começa no título, né, Padre Antônio? Exato. Né? Aqui na liturgia das horas, o título que foi dado a esse texto é: por amor de Cristo, Paulo tudo suportou. Uau. É assim que funciona, né? O amor de Jesus, o amor por Jesus, é a grande força que faz a gente ser capaz de suportar qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer contrariedade que a gente encontre no caminho do nosso chamado. A gente poderia colocar aqui: por amor de Cristo, Paulo tudo suportou; por amor de Cristo, Pedro tudo suportou; por amor de Cristo, Cecília, Inês; por amor de Cristo, Inácio; por amor de Cristo, todos os santos, os mártires. Bento, né? Seu amigo querido. Pois é, todos, né, suportaram os males que a vida lhes trouxe. Alguns sendo mártires, dando testemunho do derramar do sangue. Outros suportando enfermidades que os acompanharam por anos. Padre Pio tinha tantas enfermidades que o afligiam, né? A Beata Alexandrina, minha Patrícia, lá de Portugal, né? Que viveu anos
a venerável Martha Robin, na França, que viveu mais de 40 anos numa cama. Por amor de Cristo, a gente encontra forças para tudo suportar. A própria Santa Teresa de Calcutá, que o senhor lembrou no primeiro encontro, né, Padre Antônio, que depois as pessoas vieram a saber Suportou que ela uma teve... noite escura da alma a vida toda, praticamente, né? O amor de Jesus, o amor por Jesus, dá para a gente uma força que a gente não sabia que tinha, né? Então... Uma força que a gente não sabia que tinha. Esse amor crescendo na nossa alma nos ajuda a tudo suportar. Quem sabe eu e você hoje temos algum mal a suportar, alguma contrariedade a suportar, que a gente não sabe nem muito bem como fazer, né? Como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou aguentar isso? Por amor a Jesus. Aliás, na nossa língua portuguesa, essa expressão ela é legal, né? Ah, pelo amor de Deus, né? A gente fala tanto isso, muito, né? Mas na verdade, mas é isso mesmo, essa né? expressão significa isso, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, eu vou aguentar, eu vou ouvir isso que você está falando, eu vou aguentar essa situação, pelo amor de Deus. Tem coisas que, se não for pelo amor de Deus, a gente não aguenta, né? Então, o texto recebeu aqui na Liturgia das Horas esse título, esse nome, né? Que já diz para a gente qual é o segredo da nossa firmeza: amar a Jesus, né? Amar a Jesus. Amar a Jesus torna a gente firme, né? Esquecer de Jesus, deixar que outras coisas tomem conta do coração da gente, isso torna a gente molenga, torna a gente frágil diante das adversidades, né? Torna a gente muitas vezes incapaz de suportar, né? Então ele já está aqui no próprio título mostrando como eu posso ser firme, como é que eu posso viver essa firmeza cristã, essa firmeza que o Espírito Santo colocou no coração da Doris, para nós, comunidade Bom Pastor, amando a Jesus. Então, naquela hora que eu estou com vontade de... eu quero te amar, Jesus, eu quero te amar, Jesus, eu quero te amar, Jesus. Ou então, em bom português, Senhor, eu vou viver isso pelo amor de Deus. Ou seja, por teu amor, né? Para te mostrar amor, eu vou transformar isso num ato de amor, né? Eu vou transformar essa adversidade num ato de amor a Deus. Pronto, né? A gente consegue, de repente a gente consegue, né? Eu gostei muito de dizer isso, eu pensei numa situação bem concreta, Padre Antônio, então eu gostei muito de dizer isso. Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Por que dizer isso? Num dia de adoração, com a Olívia cantando, com os meninos tocando, num dia que está tudo bem, é maravilhoso. Mas poder dizer isso, né, naquela hora, naquele momento que eu estou enfrentando aquelas... Jesus, eu quero te amar. Eu gostei muito de dizer isso, Padre Antônio, achei que foi muito bom. Eu acho que é por aí mesmo que a coisa vai, né? Porque na hora do aperto não tem música de fundo, né? Não. Na hora do aperto não toca um violão, um teclado no ouvido da gente, né? Pelo contrário, às vezes o que vem, né? Mas... são outros sonhos. Exato. Por amor de Cristo, Paulo tudo suportou. É um texto de um grande bispo chamado São João Crisóstomo, que foi muito perseguido, né? Ele dizia coisas que o imperador, né, do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, que era a cidade onde ele era bispo, nem sempre gostava de ouvir. Então ele acabou sendo muito perseguido por conta disso, né? Então ele sabe do que está falando também, né? É um santo falando de outro, né? Acho que é uma boa referência para a gente dar ouvidos a essa palavra, né? Então, vamos lá. Olha o que São João Crisóstomo diz, irmãos. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu nesse texto. Ele diz assim: o que o homem é, quão grande é a dignidade da nossa natureza e de quanta virtude é capaz a criatura humana, Paulo o demonstrou mais do que qualquer outro. Então, eu acho legal porque ele começa de um jeito muito positivo. Nossa, já... colocando assim, acreditando em tudo aquilo que Deus faz conosco, já Exato, tirando toda a autopiedade da nossa ele cabeça. bota a gente para cima. Então, o quanto a gente é capaz de fazer o bem, olha para Paulo e você vai ver onde ele estava, onde Deus o colocou, né, e o que Deus fez através dele.
Deus nos torna capazes do bem, capazes de fazer o bem. Bonito ele comparar a gente com São Paulo, né? E a gente às vezes esquece disso, né? O quanto a gente é capaz de mal quando a gente está entregue à nossa vaidade, ao nosso orgulho, à nossa vontade própria. Todos nós sabemos. Muito bem. O problema é que às vezes a gente esquece do bem que a gente é capaz de fazer. Antônio. Né? E há algumas pessoas que passam a vida inteira desacreditando, desconfiando do bem que elas podem fazer. E por conta disso, fazem menos do que poderiam. Ai. A gente às vezes encontra na igreja pessoas que pensam, eu não posso ajudar em nada, eu não sei fazer nada. Passam a vida sem acreditar que para cada um de nós, Deus dá dons tão lindos para que a gente possa servir. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz uma coisa que eu acho tão incrível, que ele diz um pouquinho diferente, mas eu acho que no fundo ele diz o seguinte: em cada um de nós habita o Espírito Santo e ele quer se manifestar na terra de um modo especial através de cada um de nós. Ou seja, nesse trabalho conjunto que o Espírito Santo faz com cada cristão, com cada pessoa humana, ele manifesta um pouco da beleza dele de um jeito que não se repete. Então, o Filho eterno de Deus, o Verbo eterno de Deus, se manifestou na terra visivelmente em Jesus Cristo. Ponto. Agora, ele derramou, indo para junto do Pai, ele derramou o seu Espírito Santo sobre toda a terra, sobre toda a igreja, e o Espírito Santo se manifesta de 1 bilhão de maneiras diferentes, através de cada pessoa em quem ele vem habitar. E isso é lindo demais. Quer dizer que ele é inesgotável, é de uma beleza que não se esgota nunca, e essa beleza vai se manifestando de maneiras particulares, irrepetíveis, em cada pessoa humana que se entrega nas mãos dele. Olha que beleza. Então, cada um de nós deve deixar que o Espírito Santo manifeste-se através de nós de uma maneira transparente. A gente é capaz de muita coisa boa e a gente não pode esquecer disso. A gente faz parte de um corpo. Cada um de nós é membro desse corpo e pode trabalhar para que esse corpo, que é a presença de Jesus na terra hoje, através do Espírito Santo, possa ser um corpo saudável, forte, trabalhador. É um pouquinho isso que São João Crisóstomo está dizendo aqui. Como a gente é capaz de fazer bem. Como a gente é capaz de fazer bem. Acho que a gente podia guardar isso no coração, né? Nossa. Mas aí o nosso amigo continua, né, falando do apóstolo Paulo. O assunto aqui é Paulo. Então, São João Crisóstomo diz assim: cada dia ele, Paulo, subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. Aí já é um outro lado da firmeza que indica realmente luta, combate, entrega, crescimento sob um certo aspecto. Ou seja, na vida espiritual, se você não luta, se você não caminha, você anda para trás. Né? Então, Paulo, cada dia subia mais alto, se tornava mais ardente e lutava com energia sempre nova. Acho que seria muito legal se a gente pudesse colocar aqui no lugar de Paulo o nome da gente, né? Se não é ainda uma realidade, que seja uma inspiração para a gente isso, né? Eu lembro da palavra de Paulo, né? O meu homem exterior a cada dia se desconjunta, mas o homem interior se renova de dia para dia. Isso é a vida de um cristão, né? Que o nosso homem exterior se desconjunta, todos nós somos obrigados um dia a entender que é assim, né? Passou dos 40, meu amigo, tchau e benção, né? Eu aqui que sem o meu óculos, só sei que tem um livro na minha frente, mas não consigo ler uma frase, né? Então, agora, o homem interior, esse não pode azedar de um dia para o outro. Isso é que é o incrível. Isso é selo do trabalho de Deus na nossa alma. Humanamente, o desgaste é inexorável. Ele engole a gente. Mas à medida que Deus vai trabalhando a alma da gente,
É incrível como aqui dentro a gente não é vencido pelo azedume, pelas decepções que a vida traz. Ela traz muitas, né? Pela amargura disso ou daquilo. Pelo contrário, aqui dentro a gente vai descobrindo quanto mais a gente precisa do Senhor, cada dia isso fica mais claro, e quanto mais incrível Ele é, porque não se esgota a beleza dele, né? Eu estava fazendo exatamente isso que o senhor acabou de falar. Eu estava lendo desde o início, colocando a palavra para mim. Não colocando em São Paulo, mas eu sei que é esse o desejo de Deus, de ter colocado esse texto de São João Crisóstomo para a gente poder colocar no lugar de Paulo nosso próprio nome. Senti mesmo Deus dizendo o que é a Laura, que grande dignidade, quanta virtude eu sou, meu Deus, que beleza ouvir Deus falando isso para mim, Padre Antônio. Não é? E aí, essas 3 coisinhas aqui eu achei muito legais, né? Cada dia subindo mais alto, se tornando mais ardente e lutando com energia sempre nova. Então, ontem, eu não sei como é que foi, ontem foi do jeito que foi, mas hoje eu preciso de uma energia nova para lutar com mais intensidade. E o Senhor não vai me faltar. Essa energia que eletrifica a gente, é Ele, é o seu Espírito Santo. Quer dizer, hoje eu quero ser mais ardente, né? Eu quero queimar mais por dentro do que ontem. Hoje eu não quero ser só as cinzas do que foi ontem, né? Hoje eu quero arder mais, hoje eu quero subir mais alto, né? Subir mais alto não é porque eu vou pular e vou chegar lá, não, é porque o Senhor dá a mão para a gente e Ele levanta a gente, Ele eleva a gente. Eu gosto de imaginar a vida da gente como uma música. Eu não sei como é que é, Laura, com você, mas eu vejo a diferença na igreja quando alguém puxa uma música num tom mais baixo e fica todo mundo assim. E quando de repente alguém puxa num tom mais alto e parece que as pessoas se soltam. Deus Adore sempre ensinou nisso. Deus quer puxar o tom mais alto para que a gente suba, para que a gente se expanda diante dele. Esse é o chamado do Senhor para nós hoje, né? Sem ele a gente já sabe como é que funciona. A gente apaga ao invés de arder. A gente afunda ao invés de levantar e a gente entrega os pontos e não luta. Mas tá bom, isso eu já sei que é assim, eu sou isso aí. Mas o legal é a diferença que ele faz e como a coisa pode ser muito mais bonita quando a gente vive uma vida em parceria com ele. Essa semana eu estava lendo um livro sobre São Paulo, e o autor, que é um excelente estudioso da Bíblia, ele diz que a palavra koinonia, que a gente usa tanto, né, para falar de comunhão, ele fala, olha, se hoje essa palavra fosse criada, né, no dia de hoje, ou se ela fosse usada no dia a dia hoje, a gente quando fala a palavra comunhão, as pessoas entendem muito pouco, né, o que isso significa. Ele falou, eu traduziria a palavra koinonia pela palavra parceria. Parceiros são pessoas que têm um plano em comum, têm um alvo em comum, investem em algo comum. Então, pessoas que vivem em comunhão são pessoas que sonham a mesma coisa, que se gastam na mesma coisa. E eu pensei, poxa vida, é isso que o Senhor quer ter com a gente, comunhão. Ele quer que a gente embarque nos sonhos dele, que a gente invista a nossa vida naquilo que ele investe. Ele se deu por inteiro, ele quer que a gente agora embarque nessa com ele. Uau, que vida! Padre Antônio, retomando novamente essa palavra, cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente. Eu me lembrei, talvez algumas pessoas possam estar, nossa, é exatamente o contrário do que eu estou vivendo hoje. E aí eu me lembrei daquela palavra incrível que a igreja nos deu recentemente, né? Não apaga a chama que ainda fumega, né? E não quebra o caniço rachado. Que já está rachado. Então, assim, eu posso estar com a chama aqui apagando, mas o Espírito Santo que vive em mim é aquele que não vai deixar. Ele sopra para acender de novo, né? Amém, Padre. Imagina, quando a Bíblia diz ele não extingue, né, a chama que ainda fumega, eu fico imaginando, sabe quando a gente faz churrasco, né? E aí às vezes ficam aqueles carvões assim, bem lá no fundo, aí depois alguém vai lá e daqui a pouco o negócio acende de novo, né, e você continua. É exatamente isso, né? Jesus
não desiste da gente. Né? Se ele vê alguma coisinha ali, ele valoriza aquilo, ele sopra naquilo, Amém. sabe? Para que a gente acenda de novo, para que a gente acenda de novo. Né? Jesus não nos trata como mortos, né? Ele nos trata como vivos, e ele nos traz de volta, né, a uma vida, sabe, a uma vida plena com ele. É isso que o Senhor quer fazer. Né? Fez com Paulo, por que não pode fazer com a gente? Né? Paulo era brabo, rapaz. Paulo era o ó. Então, né? não se assustar quando a gente, olha, a minha chama está quase apagando. Então, tem uma palavra de Deus para esse momento. E tem um Salvador que está Oh, soprando glória. aí para fazer esse Amém. negócio acender de novo. Né? E vamos embora, gente. A gente sem Deus, a gente já sabe como é que é. Não precisa ninguém contar para a gente. O legal é saber isso daqui. A notícia boa Amém. é essa aqui. Boas novas, né? Jesus disse que ele veio trazer para a gente. Ele não veio repetir o noticiário que a gente já conhece. Ele veio para trazer novidade do céu, e a novidade é essa. Né? Amém. A novidade é essa. Então, vamos em frente, vamos com ele. Aí, São João Crisóstomo diz assim, é o que depreendemos das próprias palavras de Paulo. Então, Paulo conta pra gente, né, como é que foi a vida dele. E aí ele cita uma passagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Que a gente tinha mais A ou gente menos tinha, comentado, né, no primeiro encontro, Exato. né? Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Pois é, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Bom, esse esquecendo o que fica para trás pode significar um monte de coisas, né? Ou seja, deixando para trás o que tem que ficar para trás, porque passou, eu me lanço em direção àquilo que está na frente. Então, primeira coisa, a gente tem que aprender a deixar passar o que passou. Uma das coisas mais difíceis na vida da gente é virar páginas. A gente quer começar coisas novas sem ter virado a página anterior. A gente arrasta, a gente carrega, sabe? A gente continua, como diz aquela palavrinha famosa, né, que é autoexplicativa, ressentimento. A gente sente de novo o que já sentiu. 1 milhão de vezes. Né? E aqui o que o apóstolo diz é esquecendo o que fica para trás. Ou seja, deixando para trás o que passou. Mas o sentido da frase, no contexto dela, dá a impressão de que ele não se prendia sequer às experiências boas. Porque depois ele vai dizer, não importa o grau a que chegamos, é preciso que continuemos decididamente. Então, ele dá a impressão que ele diz o seguinte, olha, mesmo as coisas boas que eu já vivi, elas não esgotam o que eu tenho para viver. Então, eu não posso transformar a minha vida numa melancolia sem fim por aquilo que não dá para voltar. Deus tem algo para mim que está na frente. Na frente. Esse olhar para frente me parece uma coisa desafiadora, né? Até porque às vezes a gente coloca na frente o que tinha que estar atrás, né? A gente pega lá de trás e coloca todo dia na frente de novo, né? E recorda e relembra, e, enfim, né? E se prende àquilo, né? Mas, na realidade, aqui, me parece que quando São João Crisóstomo toma essa frase, é para mostrar, olha, ele lutava cada dia com energia renovada, ardia de novo a cada dia subia mais alto, é disso que ele está falando. Né? Então, vamos em frente, rapaz. Eu acho que Paulo está falando isso, vamos em frente. Né? Percebendo a morte iminente, Paulo convidava os outros a comungarem da sua alegria, dizendo, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegrava e escreve aos coríntios, eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas lhe vinha um grande proveito. Uau. Eita, Lelê, vamos lá, Paulo. Paulo e São João Crisóstomo, é um santo falando de outro. Né? Então, lembrando aqui, Paulo convida os cristãos de Filipos a se alegrarem e se congratularem com ele diante
do perigo de morte que ele tinha à sua frente. E aí, aos cristãos de Corinto, Paulo diz, eu me comprazo, ou seja, eu mantenho a minha alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. E aí São João Crisóstomo diz, por que Paulo não deixava essas coisas roubarem a alegria dele? Porque essas coisas são armas da justiça. Ou seja, injúrias, fraquezas, necessidades, perseguições revelam o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós não temos razão, o quanto nós sozinhos não conseguimos, estamos espiritualmente falidos. Quando a Bíblia diz que essas coisas são armas da justiça, é porque justamente quando a gente passa por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, é como se essas coisas dessem para a gente a possibilidade da gente olhar a nossa vida e ver as coisas nos seus devidos lugares. O contrário do que normalmente a gente faz. Né? A gente normalmente se incha e a gente se vê lá em cima. Ou a gente coloca lá em cima coisas que na verdade não deveriam ser tão prezadas pela gente. Quando entram na nossa vida as injúrias, as necessidades, as perseguições, quando a gente toca bem de perto na fraqueza, na incapacidade, na impossibilidade de controle da gente, é como se nessa hora, de repente, tudo na nossa vida fosse numa televisão e fosse para o lugar que as coisas de fato têm. Ou seja, essas coisas organizam o nosso modo de ver a vida e nos fazem dar o real valor, o justo valor para tudo que há em nós. Então, quando eu toco na minha fraqueza, quando eu me deparo com uma enfermidade, quando eu estou numa situação que me diz, não, você não vai ter mais essa pessoa de novo, não, você não pode voltar mais a viver aquilo que já foi. Essas coisas todas me obrigam a ver, rapaz, eu não consigo controlar tudo como eu pensava. Eu não sou onipotente como eu pensava. Eu sou frágil, eu preciso de ajuda. Justiça é reconhecer o valor que cada coisa tem na realidade. Justiça significa dar a cada um o que lhe convém. Ao longo do dia a dia, quando a gente se sente super poderoso, né? Quando a gente se sente onipotente, no controle de tudo, a gente dá para a gente algo que não nos convém, que é a sensação de que a gente tem a vida da gente na mão. Quando essa sensação é roubada da gente, é tirada da gente, opa, vai tudo para o lugar e a gente começa a ser mais justo. Então, eu preciso confiar naquele que tem o controle que eu descobri que não tem. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu entendi de uma forma como eu nunca tinha entendido até então, que essa é a hora de Deus na minha vida. Então, assim, cada vez que eu estiver enfrentando essa fraqueza aqui, cada vez que eu perceber a situação sem controle, cada vez que eu estiver enfrentando injúria, necessidade, doença, perseguição, angústia, é a hora de Deus na minha vida. É a hora de Deus na minha vida. Não que as outras horas não sejam, mas aquela hora, por excelência, é o momento de Deus vir mais intimamente. Porque nessa hora eu posso experimentar de uma forma mais profunda a mão de Deus, que é verdade que quando tudo está bem, eu não vou poder experimentar. Eu pude perceber isso agora, Padre. E aí, se a gente isso fosse... me consolou, é a hora de Deus. Se a gente fosse usar a linguagem que São João Crisóstomo está usando aqui, que não é a linguagem que a gente usa hoje, tá? A nossa cabeça, ela não é muito cristã, não. A gente tem que trabalhar, sabe, na conversão, tem que evangelizar a cuca da gente, né? Se a gente for usar a terminologia que ele usa aqui, a gente poderia até num momento desse em que a gente está se sentindo tão frágil, e a gente perdeu o controle, e aí a gente lembra do Senhor, e a gente poderia dizer, Senhor, perdão por ter sido tão injusto contigo, porque eu pensei que tudo era meu, eu pensei que eu dispunha de tudo, e agora eu descobri que não disponho, agora eu descobri que eu não dou conta, perdão porque eu fui injusto, eu quero ser justo contigo agora, Senhor. Teu é o reino na minha vida, teu é o domínio da minha vida.
eu não sou capaz, vem em meu socorro. Quando a gente diz isso, a gente está sendo justo. A gente está reconhecendo que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe cuidar de nós. E a gente não sabe. A gente não tem todo o controle que a gente achava que tinha. A gente não é tão, sabe, como a gente achava que era. Então, na verdade, isso aqui para mim é muito sério, né? Chamar perseguições, necessidades, injúrias e fraquezas de armas da justiça. Padre Antônio, eu não tinha percebido isso naquela primeira vez que eu li, nem naquele dia que o senhor falou, nunca pude... Pois é como se, imagina, a gente tem mania de falar dos santos anjos, né? Como se eles fossem guerreiros, e a gente imagina eles com armas nas mãos. Então imagina um anjo de Deus vindo com uma arma na nossa vida, só que é uma contrariedade. É um momento de limitação. Não porque Deus nos mande, mas porque, sabe, a nossa vida, ela se encarrega de nos obrigar a nos confrontar com nossos limites. E aí o anjo de Deus, então, ele vem com essa arma, mas não para me matar, mas para, de alguma maneira, levar à morte a minha natureza carnal, o meu homem velho, o meu orgulho. E aí ele realiza a justiça. Senhor, é o Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Nessa hora eu estou sendo justo. Né? Paulo descobriu isso. Paulo descobriu isso. E esse é o segredo para você nunca perder a alegria. Por isso Paulo dizia, eu me comprazo nas fraquezas. Eu me comprazo, eu não perco a alegria quando eu recebo injúrias. Porque eu sei que de alguma maneira Deus vai me ajudar a ser justo no meio de tudo isso. Porque quando a injúria vem, eu posso dizer para ele, Senhor, eu sei que o Senhor é digno de todo louvor. Eu não. Alguém não gostou, alguém não entendeu, alguém escolheu outra coisa e não o que eu falei. É assim. É a hora de Deus. Eita dureza! Vamos lá. E incrível, Paulo mostrava que dessas coisas todas lhe vinha um grande proveito. Isso é que é legal. É sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na alma da gente. É que a vida manda fraqueza, manda injúria, manda necessidade e perseguição e você tira proveito. Veja, do ponto de vista humano e natural, essas coisas não têm proveito nenhum. Então, o que proveito me traz, do ponto de vista natural, uma perseguição? Nada. Agora, se eu sou capaz de tirar proveito disso para minha alma, é sinal de que, olha, o Espírito Santo deve estar fazendo um trabalho muito bem feito, porque, nossa, se da perseguição eu tiro proveito, eu aprendo a manter o meu orgulho sob controle, eu aprendo a reconhecer que faz parte, né, da vida cristã, faz parte do caminho cristão, suportar perseguições. Jesus disse isso, né? Recebereis 100 vezes mais com perseguições, né? Ele coloca ali uma vírgula, né? Se eu descubro na hora da perseguição, sei lá, que tinha um monte de coisas aqui dentro que eu vi e que eu não estava vendo antes, porque quando vem a perseguição, rapaz, um monte de coisa que estava aqui, né? A gente entra em contato com elas, né? Se eu consigo tirar proveito daquilo que no âmbito natural não tem proveito, é sinal de que, olha, tem algo de Deus acontecendo na minha alma muito sério, muito real, muito profundo, né? Quer dizer, então, não ficarmos com receio, mas procurar perceber, meu Deus, que proveito que eu estou tirando disso que está acontecendo comigo agora. Eu acho que, de repente, essa pergunta é boa. Eu estou enfrentando esse não, achei tão forte isso que o senhor falou, Padre Antônio, quando é não, quando eu ouço não, seja do que for. Que proveito o Espírito Santo está me ensinando a tirar desse não? Ai, gostei disso, não Padre Antônio. Eu acho que a pergunta porque dizem que a gente tem que se fazer perguntas para a gente poder levar a vida de um jeito melhor, né? Acho que é uma pergunta excelente. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, né, você interage com um monte de gente. Num ambiente de trabalho, a não ser que seja um trabalho absolutamente seu, e ainda assim, você vai depender dessa interação. Sim. Um chefe que pode contar com você ou não, colegas que podem fazer uma equipe ou não, você que pode saber se colocar de uma maneira legal ou não no ambiente, né? Enfim,
E de repente, no seu ambiente de trabalho, você estava contando que o seu chefe ia querer usar um talento seu, ou que os seus colegas iam querer formar de fato uma equipe para que o trabalho fosse um trabalho em equipe, e de repente não. O seu chefe preferiu outra pessoa, contar com outra pessoa. Isso é a coisa mais natural do mundo. Ninguém é obrigado a contar com a gente, né? Ou então, os seus colegas não demonstraram, vamos dizer assim, um sentido muito grande de equipe. Cada um está meio que indo por sua conta, porque, de alguma maneira, há uma certa espécie de competição ali e tal. Bom, do ponto de vista natural, que proveito que se tira disso, né? Bom, você foi surpreendido pelo não do seu chefe. Não vou contar com você, eu prefiro contar com aquele ali, tem mais a minha cara. Oh, meu Deus do céu, isso aí deixa qualquer um para baixo, né? Ou então você percebe que tem um colega com quem você trabalha, o seu trabalho interage com o dele, mas no fundo ele está competindo com você. Então a gente poderia chamar isso de perseguição. Bom, ok. Do ponto de vista natural, que proveito se tira disso? Nada. Mas um cristão se pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar a aproveitar de tudo isso? Eu sei lá, porque aí a pergunta não pode ser retórica, tem que ser uma pergunta real, e Deus vai tratando com cada um individualmente. Mas de repente o Senhor vai mostrar, olha, você está vendo? Você estava contando tanto, né, com os planos do seu chefe, você esqueceu de contar com os meus. Confie em mim. Eu tenho planos para você também. Ai, amém. Que talvez não passem por esse chefe, que não passem por essa tarefa, mas passa por outra coisa. Fica atento, não desanima, porque você não tem que entrar nos planos dele, você tem que se manter nos meus. Então, de repente, o Senhor vai ensinar a gente a levar um pouco melhor, né, o fato de que talvez não contem com a gente, mas ele tem propósitos para a gente. Quantas vezes a gente deixa de investir num plano de Deus porque a gente começa a se deixar envolver pelo plano de outros? Talvez porque, em vez de lançar essa pergunta para Deus, a gente, no nosso pensamento, a gente lança para os outros, né, Padre Antônio? Ou a gente estaciona naquilo, né? Ou a gente fica, por que fulano fez isso comigo? Em vez de lançar, eu acho que isso está me mostrando que falta a gente lançar a pergunta para Deus, sim, né, Padre Antônio? Perguntar para ele, Senhor, que proveito eu posso... Agora, é óbvio que a pergunta tem que ser a pergunta de quem quer um proveito que dure para a alma, né? Sim. Senhor, que proveito que eu vou tirar disso? Me diz aí como é que eu vou... Porque o pessoal, vem gente querendo me almoçar, mas eu vou acabar jantando eles. Mas, meu filho, vai vira a gente primeiro, depois faz umas perguntas dessas, né? Agora, quem está querendo fazer um caminho com Deus a sério, que sabe que é um caminho que não termina aqui, né? Uhum. Que te leva para a eternidade, é sobre isso que Paulo está falando, é sobre isso que São João Crisóstomo está falando, né? Então, Senhor, eu estou fazendo uma caminhada que eu sei que não para aqui, nesse trabalho, né? Que não acaba na minha aposentadoria. Esse meu caminho contigo me leva muito mais longe. E nesse caminho, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então, que proveito eu posso tirar disso? E olha, eu tenho certeza, quando a gente faz essas perguntas de coração sincero para Deus, e às vezes coração arrasado, ele sempre mostra. Ele mostra e surpreende a gente. E se a gente pega uma caneta e um papel, então, e se dispõe a escrever o que ele fala... Eita ferro! Olha lá, olha que beleza o que São João Crisóstomo diz de Paulo aqui. Realmente, no meio das insídias dos inimigos, Paulo conquistava contínuas vitórias, triunfando de todos os seus assaltos. Meu Deus, é demais. E em toda parte, flagelado, coberto de injúrias e maldições, como se desfilasse num cortejo triunfal, erguendo numerosos troféus, gloriava-se e dava graças a Deus, dizendo: graças sejam dadas a Deus, que nos fez sempre triunfar. Olha, das três, uma, eu acho que... Olha o que ele diz de Paulo aqui. Paulo andava num cortejo... Aliás, ele não usa a palavra andava, ele usa a palavra desfilava num cortejo triunfal em meio a flagelos, injúrias, maldições, no meio das insídias dos inimigos. Olha, então, uma pessoa para desfilar num cortejo triunfal... no meio de flagelos, injúrias, insídias de inimigos, das três, uma. Ou essa pessoa é maluca, porque maluco desfila até no meio, né,
Maluco desfila até no meio de injúrias. O pessoal está xingando e ele está desfilando. Né? Não é comigo. Né? Ou então, obrigado pelos elogios. Ou é uma pessoa inchada, quase explodindo de orgulho. Porque quando a gente está absolutamente cegado pelo orgulho da gente, as pessoas podem dizer o que for. A gente não acorda, a gente não desperta. Né? Então alguém pode chegar para a gente, cara, você não está vendo que não é isso. Rapaz, para de ser bobo. Ou então para de ser louco. Ou então para de ser mal. Mas não, o orgulhoso ele também desfila no meio das injúrias, viu? Ou então esse homem era um homem totalmente transformado pelo Espírito Santo. Eu fico com a terceira opção, né? Pela vida que ele teve, pelo resultado final da história, eu fico com a terceira opção, né? Paulo era um homem que sabia tirar proveito até dessas coisas. E por isso ele desfilava em triunfo, porque no fundo, ele sabia que havia uma grande batalha sendo travada dentro dele, e cada vez que ele aprendia com Deus, tirava algum proveito dessas situações todas, nessa batalha, ele, em parceria com o Espírito Santo, estava vencendo. Quando a gente descobre que no fundo, a grande batalha da gente é dentro, olha, tem umas coisas no meio das quais a gente passa e humanamente parece que a gente está perdendo, mas a gente sabe que aqui dentro está sendo uma vitória enorme. Alguém te ofende, e você passa no meio daquilo sabendo que aquela ofensa não te venceu mais, porque você está com o seu coração em Deus, você não está sendo dominado pelo orgulho ferido, você passa por aquilo olhando para frente. Isso acontece quando você sabe que no fundo a batalha toda é aqui dentro. Humanamente parece uma humilhação, né? Engraçado. Ah, você foi preterido diante do outro. Ah, você foi demitido porque você não entrou num esquema. Você agora é um desempregado. Mas aqui dentro, você sabe que a batalha maior foi aqui. Então você, sendo fiel ao Senhor, você passa no meio de tudo isso, desfilando de verdade. Mas não porque você é louco ou porque você está sendo inchado de orgulho, mas porque você sabe que a grande batalha é aqui. E nessa batalha aqui, às vezes, é no meio de injúrias, é no meio de injustiças que a gente vence, porque a gente se vence. O que, assim, me deixou mais... Esses troféus que ele fala aqui, desfilar num cortejo triunfal, erguendo numerosos troféus. Que troféus, Padre Antônio? Eu acho que o troféu, esse troféu, eu me venci, eu fui fiel, eu não desisti, eu não me deixei ferir. São os troféus. Essa passagem da segunda carta aos Coríntios, ela tem duas traduções possíveis. Diz assim, uma tradução é: bendito seja Deus que em Cristo Jesus nos faz triunfar. Nos leva, dá uma olhadinha para ver como é que está aí na Ave Maria, nos leva em triunfo. Quando você lê dessa maneira, dá a impressão de que é um triunfo nosso. Mas tem uma outra maneira de traduzir que é assim. É primeiro ou segundo? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Tem uma outra maneira de traduzir que diz assim: bendito seja Deus que fez com que Jesus Cristo triunfasse e nos levasse em troféu. E aí o troféu é a gente. O troféu da vitória é dele, né? Aqui 2,14, graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre a nós triunfar em Cristo. Né? Ou seja, há uma vitória nossa em Cristo Jesus, sem dúvida alguma. A tradução não é que ela esteja errada, mas é uma maneira possível de traduzir. Né? Então Paulo levantava troféus, em nome de Jesus Cristo, eu sou fiel, eu não desisti, eu me superei, eu venci essa injúria com o perdão. Tudo isso são troféus. Né? Esse troféu pode ser aquela palma que a gente vê. Sim, dos mártires. Dos mártires. Exato. Os mártires. Aquilo é um troféu. Né? É um troféu. As coroas que eram colocadas sobre os vencedores, né? Aquelas coroas de louros, né? Era uma forma de troféu. Né?
Então, na verdade, eu venci. Mas você venceu o quê, Paulo? Eu me venci. Eu me venci. A outra tradução possível é: bendito seja Deus que por meio de Cristo que triunfa, nos leva como um troféu. A outra tradução dá a impressão de que Jesus triunfa e o troféu dele somos nós. Uau! Né? Então são duas traduções possíveis. Né? E aí São João Crisóstomo continua dizendo assim: por isso, Paulo corria ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa da pregação, com mais entusiasmo do que nós, quando nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias. Ele aspirava mais pela morte do que nós pela vida, ansiava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas, e desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós o descanso depois do trabalho. E eu me permito até dizer, do que nós desejamos o descanso sem trabalho. Ai, Padre Antônio. Jamais passou pela cabeça de Paulo descansar sem trabalhar. Ou mesmo a preocupação do descanso depois do trabalho. Porque o que ele buscava era trabalhar, era se dar pelo evangelho. Ele tirava proveito em tudo. E aí, isso daqui para mim ficou: uma só coisa o amedrontava e fazia temer, ofender a Deus. E uma única coisa desejava: agradar a Deus. Isso daqui para mim é o segredo da firmeza. Ninguém me tira isso da cabeça, mas nunca mais. Se você quer ser firme, tema uma coisa: ofender a Deus. Deseje uma coisa: agradar a Deus. Aí sempre as duas coisas juntas. Porque se você apenas teme a Deus sem o desejo de agradá-lo, você fica imóvel. Você fica com medo de ofender, mas não se abre para fazer o que agrada a ele. Por outro lado, se você deseja agradar a Deus, mas não teme ofendê-lo, você corre o risco de querer agradar a Deus do seu jeito. Então, eu quero agradar. Isso aqui eu acho que agrada a Deus. Peraí, eu preciso aprender a agradar a Deus do jeito que ele deseja ser agradado. Então eu devo ter temor para conhecer a sua palavra, o seu mandamento, o seu coração, para agradá-lo do jeito que ele quer ser agradado, para servi-lo do jeito que ele quer ser servido. Porque é muito fácil a gente querer servir a Deus do jeito que a gente quer. Que nível de intimidade, né, Padre Antônio? Que, assim, o marido faz tudo, né? Um bom marido faz tudo para agradar a sua esposa, uma boa mãe faz... E Paulo, São João Crisóstomo fala aqui, né, desses dois pontos. Ele temia ofender a Deus e ele desejava agradar a Deus. Era tudo que ele desejava. Que maravilha a gente poder trazer isso na nossa vida. Isso que eu fiz está agradando a Deus. Esse pensamento que eu tive ofendeu a Deus. Que maravilha da gente. Esse é o segredo do discernimento. Às vezes a gente tem tanta necessidade de discernimento, porque discernimento significa separar coisas que estão juntas. Na vida, as coisas vêm juntas. Vêm coisas boas misturadas com coisas ruins. Vêm coisas boas misturadas com coisas melhores. Então, é preciso discernimento para quê? Para separar isso, ficar com o que é bom, como diz o apóstolo Paulo, e lançar fora o que é mal. Então, discernimento é fazer isso. Agora, como eu faço para ter discernimento? Eu não posso ter critérios apenas naturais, porque senão o meu discernimento vai ser só natural. Então, qual é o discernimento para que eu vá trabalhar num lugar? Vão me pagar bem. Sim, mas peraí, se você é cristão, não é bastante. Né? Então, para um discernimento de filho de Deus, de cidadão do reino de Deus, o que eu devo me perguntar? Isso ofende a Deus? Isso agrada a Deus? Né? Isso é o segredo do discernimento. Para que eu me mantenha numa coisa, ou seja, para que eu tenha firmeza naquilo, num pensamento, numa atitude, num relacionamento, isso ofende a Deus, isso agrada a Deus. Eu preciso, em tudo aquilo que eu vou me envolver, buscar estas duas coisas juntas. Temer ofender a Deus e desejar agradá-lo. Qual é a fonte de todos os nossos males? Nós tememos ser ofendidos e desejamos ser agradados. Ai, Padre Antônio, isso mesmo. A fonte de todos os nossos males. Né? A gente quer sempre ser agradado. E a gente nunca tem quer ser horror.
contrário disso que Paulo aspirava. Né? Esse parágrafo eu acho um negócio. Mas vamos lá, para terminar, senão o povo também não aguenta. Paulo só se alegrava no amor de Cristo, que era para ele o maior de todos os bens. Com isso, julgava-se o mais feliz dos homens. Sem isso, sem o amor de Cristo, de nada lhe valia ser amigo dos senhores e dos poderosos. Com este amor, preferia ser o último de todos, isto é, ser contado entre os réprobos, do que encontrar-se no meio de homens famosos pela consideração e pela honra, mas privados do amor de Cristo. Ah, meu Deus, repito, como é que isso daqui arruma de novo na perspectiva da gente na vida, né? A gente está num tempo em que todo mundo adora botar na internet uma foto com alguém famoso, e às vezes a gente luta por isso, né? Olha, meu filho... Padre Antônio, São João Crisóstomo está escrevendo para janeiro, fevereiro, março de 2022. Que me adianta estar envolvido com poderosos e famosos se eu não estou num ambiente onde o amor de Cristo cresce, né? Não serve para nada. Para Paulo, o maior e único tormento consistia em separar-se de semelhante amor. Esta era a sua geena, ou seja, o seu inferno, o seu único castigo, o infinito e intolerável suplício. Engraçado, né? Paulo tolerava os males, quaisquer que fossem, só não tolerava um suplício: não estar no amor de Cristo. Em compensação, gozar do amor de Cristo era para ele a vida, o mundo, o anjo, o presente, o futuro, o reino, a promessa, enfim, todos os bens. Afora isso, nada tinha por triste ou alegre. De tudo que existe no mundo, nada lhe era agradável ou desagradável. Porque o tempero que dá gosto a tudo é o amor de Cristo. E você pode colocar qualquer outra coisa. Se não tiver o amor de Cristo, meu amigo, o gosto vai ser sempre de nada. Não se importava com as coisas que admiramos, como se costuma desprezar a erva apodrecida. Para ele, tanto os tiranos como as multidões enfurecidas eram como mosquitos. Considerava como brinquedo de crianças os 1000 suplícios, os tormentos e a própria morte, desde que pudesse sofrer alguma coisa por Cristo. Ou seja, desde que ele pudesse viver alguma coisa que ele pudesse dizer para Jesus: Jesus, é porque eu te amo. É porque eu te amo. É porque eu te amo. Ai, amém. Esse Paulo, ele foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. E esse encontro foi tão grande. E foi um encontro tão decisivo. Jesus entrou na vida dele para ficar, né? O que esse homem experimentou para fazê-lo viver assim? Ele encontrou um amor que ele nunca tinha sentido na vida, que ele nunca tinha experimentado. Ele nunca se sentiu tão amado como naquele dia em que, debaixo ali do cavalo, ele ouviu Jesus dizer para ele: você está me perseguindo. Então, esse amor mudou. E no fundo é isso. Tudo isso que a gente falou é para dizer que o amor de Jesus muda tudo. E dá para a gente uma força que nada nesse mundo mata dentro da gente. E sem esse amor de Jesus, as outras coisas todas tomam um tamanho que elas não merecem ter. Então, no fundo, a gente não está falando de atitudes, vamos fazer assim, assado. A gente está falando de se deixar amar por Jesus, deixar esse amor de Jesus entrar. E quando ele entra, ele expulsa para longe um monte de coisa que estava se acumulando, um monte de entulho que estava na nossa alma, que de repente não significa mais, não fere mais, não machuca mais. A gente passa no meio de tudo isso, desfilando, levantando troféus. Eu venci, segurando a eu palma. venci essa mágoa, eu venci essa tristeza, eu venci essa apatia, essa vontade de morrer, eu venci, porque Jesus se tornou o meu motivo. Ele agora é o meu motivo para viver. Ele me deu um motivo. Ah, eu quero te amar mais e mais, Jesus, eu quero te amar. Muito bem. São João Crisóstomo falando de Rogai São Paulo. por nós. Né? Então, um santo falando de outro.
ensinam muita coisa pra gente, beleza? Que bênção a liturgia, né, Padre Santa Antônio? liturgia. Olha, torne-se devoto de uma santa muito poderosa. Santa liturgia. A oração da igreja faz milagres. Então, na missa, na liturgia das horas, nos santos sacramentos, na confissão. Olha, a liturgia da igreja faz milagres. Se torne devoto dela, curta ela, aproveite ela. Depois você vai me contar se não é verdade que ela faz coisas lindas na vida da gente. Beleza? Laura, Beleza. foi? Foi. Será que a gente enrolou muito o meio de campo? Fiquei com Ai, medo. não, olha, coloca aí o que você experimentou nesse segundo podcast. Eu estou aqui saindo nesse momento dizendo, eu quero te amar, Jesus. Eu quero te amar mais e mais. E Amém. com esse amor a gente supera tudo. Amém. Vamos nós. Vamos. Abração, Laura. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.